Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos hoje dar início aos nossos exercícios espirituais. Já refletimos aí sobre o tratado durante mais de um mês, durante mais de 30 dias, tivemos reflexões sobre o tratado. E chegou o momento agora de nós entrarmos em nós mesmos e refletirmos espiritualmente sobre tudo o que Deus quer nos falar através desses exercícios espirituais. Como vocês já sabem, segundo o modelo de São Luís Maria Griot de Montfort, teremos 30 dias de exercícios, dividido em 5 semanas. As 2 primeiras semanas, nós trataremos sobre desapego do mundo e esvaziamento de nós mesmos. Nas semanas seguintes, refletiremos sobre o conhecimento de si, conhecimento de nós, conhecimento da Virgem Maria e, por fim, conhecimento de Jesus. É interessante que São Luís, ele determina, ele nos orienta o dobro de tempo para falarmos sobre o desapego do mundo. O dobro de tempo em relação aos outros temas que virão em seguida. Eu até refletindo pensei, possivelmente se ele fosse escrever o tratado hoje, ele teria até colocado mais tempo para nós refletirmos sobre o desapego do mundo, porque como é difícil nós estarmos no mundo e não nos influenciarmos por ele, né? Por tudo que é contrário ao que Deus nos ensina. É, E a razão desses 12 dias é justamente essa. Nós olharmos para dentro de nós e nós entendermos aonde eu estou presa em situações mundanas, e mundanas entendamos que é aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos impede de olhar a Deus, aquilo que nos impede mesmo de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que situações na minha vida estão, eu estou me afastando de Deus? O que na minha vida eu preciso renunciar para fazer a vontade de Deus? Nós teremos 2 semanas para refletirmos sobre isso, meus irmãos. E para é, clarear um pouco mais sobre essa questão desse tema, eu gostaria de ler apenas um parágrafo aqui do nosso tratado que fala muito bem sobre isso. É o parágrafo 221. Nessa ocasião do tratado, nós estávamos falando sobre a transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. E em que Maria, nós vimos que Maria é aquele molde, é o molde perfeito de Jesus. E aí no parágrafo 221, São Luís fala: lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido. Ou seja, se eu quero ter o molde de Jesus, se eu quero me assemelhar a Cristo, eu preciso me destruir. Eu preciso é, renunciar a tudo que não se pareça com Jesus. Isto é, que é mister destruir, fundir em vós, em cada um de nós, o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Então, são conceitos que nós temos que precisam ser construídos, reconstruídos em Cristo. São estilos de vida, são pensamentos. Nós precisamos entender, e teremos 2 semanas para isso. O que está na minha vida, o que está ao meu redor, que não vem de Deus. O que eu preciso abrir mão para que o novo possa tomar conta de mim. Eu estava durante esses últimos dias refletindo sobre esse tema e o que eu poderia colocar aqui como reflexão para, para o nosso grupo. E eu me lembrei de uma frase que eu li no livro de São João Paulo II, que quando a mãe dele estava prestes a morrer, chamou João Paulo II e falou, Loleque, Loleque era o apelido dele. Loleque, aonde está o teu coração? Na ocasião, ele não respondeu à mãe. Possivelmente nem saberia responder aquela pergunta. Loleque, aonde está o teu coração? E eu refletindo, Renata, aonde está o teu coração? Aonde, meus irmãos? Aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração de fato está em Deus? Ou será que o nosso coração ele passa muito mais tempo preocupado com as
coisas que nós devemos fazer, com as nossas obrigações, com os nossos trabalhos, com as nossas dificuldades. Aonde está o nosso coração? E eu gostaria de conduzi-los a refletirmos sobre isso. Será que de fato nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Será que nós estamos confiando em Deus toda a nossa vida? Porque se nós queremos nos entregar inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria, se eu quero ser inteiramente de Jesus, a ponto de, como São Paulo, dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como São Paulo diz em Gálatas 2. Eu preciso entender e compreender o que há em mim que não se assemelha a Jesus. O que há em mim que precisa ser afastado do meu coração, para que eu também possa dizer, sim, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, meus irmãos, durante esses 12 dias que nós possamos refletir, o que está ocupando lugar na minha vida que não deveria estar? Será que eu estou em cima do muro? Eu gosto muito dessa historinha do muro. Eu sempre falo que nos grupos de São José, eu com certeza já falei. E existia, é uma historinha fictícia, de certa forma, mas que nos leva a refletir. Existia um muro, existiam muitas pessoas em cima do muro. De um lado do muro tinham anjos, e do outro lado do muro, demônios. E somente os anjos chamavam aquelas pessoas que estavam em cima do muro. Falavam: venham, desçam, venham aqui, pulem o muro, venham para o nosso lado. E aí chegaram e perguntaram para os demônios: por que vocês também não chamam as pessoas que estão em cima do muro? Os anjos estão chamando, né? Por que você também não pede para que as pessoas pulem para o lado de vocês? E os demônios falaram: porque elas já estão do nosso lado. E se a gente for refletir, isso é muito forte. Deus não nos pede que nós estejamos ora na igreja, ora fazendo o que desagrada a Deus. Deus nos pede uma constância na fé. Deus nos pede uma coerência. E nós temos que, chegou o momento de nós escolhermos de que lado nós estamos, nós pularmos desse muro, nós sairmos desse muro, né? Desamarrarmos os grilhões que nos aprisionam a tudo o que não é a vontade de Deus. É, e quando escolhemos por Deus, nós não podemos estar em cima do muro. E aí a gente poderia refletir. Mas o que significa estar em cima do muro? A gente pode até achar, será que eu estou em cima do muro? É, e aí a gente vai ter esses 12 dias para refletir. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Que escolhas eu estou fazendo? Por onde eu estou andando? Quem são as minhas amizades? Que tipo de roupa eu estou usando? Que palavras, com que palavras eu estou me dirigindo aos meus irmãos, à minha família? Que imagem eu estou passando para os outros? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida sacramental? Como está a minha vida dentro da igreja? Então, nós teremos agora esse momento muito propício para refletirmos e para darmos verdadeiramente o nosso sim a Deus. São Paulo, ele fala em Filipenses que nós somos cidadãos do céu. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, eu sou mãe, sou profissional, tenho tantas responsabilidades na minha vida. Eu não sou uma monja, eu não sou uma carmelita, eu não sou uma religiosa que posso ficar o dia todo é, rezando, adorando a Jesus é, é, no Santíssimo Sacramento. Eu não posso, porque minha vida me exige outras responsabilidades. Mas na minha maternidade eu posso glorificar a Deus. No meu trabalho eu posso glorificar a Deus. No meu matrimônio eu posso glorificar a Deus.
nos meus alfazeres de casa, não lavar a louça, não lavar uma roupa, não lavar o chão, eu posso glorificar a Deus, porque em tudo vou estar fazendo e entregando a Deus e por amor a Deus, como tanto nos ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, meus irmãos, que peçamos a Deus essa graça de que possamos dizer: meu destino é o céu. A minha meta é o céu. E tudo que eu fizer aqui na terra vai ser para melhor glorificar a Deus. É, então, que esses 12 dias preliminares, que nós possamos sair deles de uma maneira diferente. Que nós possamos buscar no mais íntimo do nosso coração o que Jesus espera de nós. Vocês vão perceber nas reflexões, né? Eu até estou aqui com a nossa apostila que nós vamos usar. E a cada dia que nós vamos refletir, nós vamos ser levados a refletir sobre uma leitura, normalmente é do Evangelho, mas em algumas ocasiões pode não ser, uma leitura da Bíblia, e façam, leiam, meditem sobre essa leitura. Depois é, nós vamos ser orientados a ler um texto de meditação, e aí nós vamos ler, e no final ele termina com uma oração, uma pequena oração, e com a jaculatória. A do primeiro dia é: para encontrarmos a graça da santidade, ó Pai, fazei-nos encontrar Nossa Senhora. E nós podemos pegar essa jaculatória e rezar com ela durante todo o nosso dia. Mas é importante também nós iniciarmos os nossos exercícios espirituais fazendo as orações que são próprias para aquele dia. A cada um dos blocos, o desapego do mundo, conhecimento de si, da Virgem e de Jesus, tem orações próprias para cada momento. No caso agora dessas 2 primeiras semanas, nós vamos rezar inicialmente, de preferência, antes de iniciar os exercícios, a oração a invocação do Espírito Santo, que é Vem Espírito Criador, e a saudação à Nossa Senhora, que é a ave estrela do mar. Todas essas orações vocês vão encontrar tanto no final do tratado, como no final da apostila dos exercícios espirituais, como também no final do planner tem essas orações, tá certo? Então, nós vamos rezar essas 2 orações e vamos fazer as nossas leituras. Vocês vão perceber que no planner tem tem um espaço para nós fazermos nossas reflexões. Aproveitem, escrevam também, para quem se sentir tocado, escrevam o que mais ficou, o que mais Deus colocou no coração de vocês. Aproveitem esse momento, essa orientação que os exercícios nos conduz para nós crescermos na fé e verdadeiramente entendermos o que Deus espera de nós nesse momento. Essas orações dos 12 primeiros dias, elas são muito fortes e vocês vão perceber isso. Elas são muito profundas. Vocês vão ver que logo no primeiro dia, a passagem, que é a passagem de Mateus, é uma passagem de Mateus, vai falar sobre a porta estreita. É, e que eu preciso me esvaziar de mim mesmo para passar por essa porta, né? Vocês vão ver. E aí nós vamos refletir do que eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar do meu orgulho. Eu preciso me esvaziar das minhas paixões desenfreadas. Eu preciso me esvaziar do meu egoísmo. Eu preciso me esvaziar do meu comodismo, da minha preguiça espiritual. Do que eu preciso me esvaziar para poder passar por essa porta estreita, que é o próprio Jesus que me fala no seu evangelho. Nós vamos perceber também, e vocês vão ler durante esses 12 primeiros dias, como nós vamos ser conduzidos a entender o quão nós somos influenciados pelo mundo e como nós somos levados a agir conforme o mundo considera que seja o certo. Como a verdade de Deus, como os mandamentos de Deus, eles perdem espaço, estão perdendo espaço, né? E como tudo ficou tão relativo, a verdade que é única e a verdade é Jesus, como ela ficou relativizada. Então, nós vamos ser levados a refletir também sobre isso, sobre a questão da renúncia. Quando Jesus fala: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E aqui, Jesus não nos fala: olha,
busquem sofrimentos. Não. Ele pede que os nossos sofrimentos, o nosso dia a dia, que cada um de nós sabe quais são as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos dificulta, tudo aquilo que nos faz sofrer. Mas que nós peguemos esses sofrimentos, que são as nossas cruzes. Nós nos unamos e hoje nós sabemos que nós devemos nos unir a Maria Santíssima e sigamos a Jesus. E unamos as nossas dores, os nossos sofrimentos ao sofrimento de Jesus na cruz. E confiemos na providência divina, confiemos no amor de Deus. Vivamos os nossos sofrimentos junto com Maria, com resiliência, com amor, com paciência, com resignação. E é a isso que Jesus nos chama. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E nos abandonemos, meus irmãos. É uma palavra muito forte durante esses 12 dias que nós vamos refletir é o abandono. Que nós nos abandonemos em Cristo, que nós confiemos em nossa Mãe Maria Santíssima, que como nós mesmo vimos, que torna o nosso caminho mais fácil, não pela ausência de cruzes, mas por nos ajudar nesse caminhar. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos dizer ao final dessa caminhada, como Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que possamos dizer isso para Deus. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.